Olá, chegamos à unidade 4. Nas unidades anteriores, vimos o histórico da infância, a função social da educação infantil e os principais documentos legais que organizam e legitimam a educação para crianças pequenas. Chegou a hora de conhecermos os processos de aprendizagem e desenvolvimento na infância de acordo com as teorias educacionais e psicológicas. Sendo assim, os objetivos da unidade 4 são: conhecer as principais teorias educacionais sobre a educação infantil e compreender as múltiplas concepções e aspectos do desenvolvimento da criança. Vamos conhecer contribuições de Froebel, De Crolli e Montessori. Froebel, Montessori e De Crolli realizaram pesquisas a respeito da criança e da infância no século XVI. Estes pesquisadores iniciaram a educação sensorial, utilizando-se de jogos como recursos pedagógicos, estimulando o contato direto das crianças com o mundo e as coisas, rompendo com a educação tradicional que impunha a rotina do adulto, desprezando as características naturais da criança e da infância. Froebel, por exemplo, iniciou a educação institucional e é considerado o fundador do jardim de infância. As teorias de Froebel incentivavam o brincar como atividade para o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos. Já Montessori defendia uma educação que fosse para a vida, estimulando a vontade de aprender, concentrando a ação no aluno e no seu aprendizado. A escola seria um espaço de encontro, pensamento e práticas. De Crolli dedicou-se a experimentar uma escola centrada no aluno e não mais no professor, preparando o aluno para a vida em sociedade. Ele criou o Centro de Interesse, que tinha como objetivo associar ideias aos elementos da aprendizagem, passando por 3 momentos. Vamos ver? O primeiro momento é a observação, que é uma atitude a ser estimulada no aluno pelo professor. O segundo momento, a associação, que consolida o que foi percebido pela observação, em termos de tempo e espaço. O último é a expressão, que na verdade é a apropriação do que foi aprendido através de uma linguagem que caracterize. Vamos agora entender a teoria psicogenética de Jean Piaget. Piaget postula que o começo do conhecimento se fundamenta na ação do sujeito sobre o objeto. Ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-meio, sujeito e objeto. As formas de conhecer são construídas nas trocas e experiências, tendo uma melhor organização em momentos sucessivos. Ele chamou esses momentos de adaptação e acomodação. Para Piaget, o conhecimento é a equilibração entre assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. Além dos elementos que constroem o conhecimento ou processo de aprendizagem, Piaget organizou também as etapas do desenvolvimento humano. Ele organizou em 5 momentos. O primeiro estágio é o estágio sensório-motor, que vai do nascimento até mais ou menos os 2 ou 3 anos de idade. Nesse estágio, a criança desenvolve um conjunto de esquemas de ação sobre o objeto, que permite construir um conhecimento físico da realidade, conhecimento concreto. Nesse estágio, a criança desenvolve o conceito de permanência do objeto, constrói esquemas sensórios motores e é capaz de fazer imitações, construindo representações mentais e cada vez mais complexas. O segundo estágio é o estágio pré-operatório, dos 2 a mais ou menos 6 a 7 anos de idade. A criança inicia a construção da relação causa e efeito e começa a fazer simbolizações. É capaz de fazer inferências, classificações e correspondências. É chamada a idade dos porquês. O terceiro estágio é o estágio operatório concreto, que acontece mais ou menos dos 6 aos 7 anos até aos 10, 11 anos de idade. A criança começa a construir conceitos através de estruturas lógicas de pensamento, consolida a conservação de quantidade e constrói o conceito de número. Seu pensamento, apesar de lógico, ainda está preso aos conceitos concretos, ainda faz poucas abstrações. No estágio operatório formal, que vai dos 10 aos 15 e 16 anos de idade, é a fase que a criança ou adolescente constrói o pensamento abstrato, conceitual, conseguindo ter em conta as hipóteses possíveis. Diferentes pontos de vista são elaborados e a criança ou adolescente é capaz de pensar cientificamente.
As contribuições de Piaget para a educação são amplamente difundidas, principalmente aqui no Brasil. A partir dos pressupostos piagetianos, foram construídas várias teorias pedagógicas. Uma especial é denominada construtivismo. Que tal uma dica? Peça ao seu tutor dica de textos sobre o construtivismo. Agora que você já conheceu alguns estudos sobre o processo de desenvolvimento infantil, está pronto para iniciar uma nova jornada. Estudar sobre as práticas educacionais da educação infantil. Vamos lá?